Oi pessoal, boa noite. Aqui professor William Rangel. Vou fazer aqui a gravação de um videozinho rapidinho para comentar com vocês aquela parte de processo decisório que foi a raspinha do tacho ali, o finalzinho da aula que não deu tempo da gente comentar. Lembrando que esse resumo teórico já foi passado para vocês através de um PDF, tá? Então eu vou sintetizar aqui aquilo que está nesse material em PDF que eu mandei para vocês, tá bom? Lá no livro do professor Renaud está a partir da página 437. Bom, primeiro a gente precisa só dividir, existem decisões que são programadas ou rotineiras. Todos nós lidamos na nossa vida com problemas que são conhecidos, né? O exemplo que eu andei dando sempre para vocês aí, o atendimento ao cliente na secretaria do curso. Pô, todo dia chega aluno ali no curso querendo se matricular. Então você tem que tomar decisões o quê? Rotineiras, né? A pessoa que está ali tem que tomar decisões rotineiras, já conhece o processo de abertura de matrícula, né, de atendimento ao cliente, ele toma decisões ali rotineiras. E existem decisões que são decisões não programadas, tá? Surgiu um problema novo, aconteceu uma coisa diferente, tá? E essa pessoa, o gestor que seja, ele precisa então analisar esse problema que surgiu à luz dos dados que ele conhece, tá? Fazer um levantamento que dê substância, né, a esse diagnóstico que ele está fazendo, entender as implicações que esse problema está causando na organização, bolar um conjunto de alternativas e dentre as alternativas que ele escolheu, ele acabar selecionando uma que vai ser aquela que ele vai implementar. Tá bom? Então, esse é basicamente aí o processo da decisão. Esse processo de decisão, a gente chama ele de modelo racional. Teoricamente, todo ser humano ele age racionalmente, tá? Então, você tem aí, olha, você precisa de avaliar se os critérios para a solução daquele problema permanecem estáveis no tempo ou mudaram os critérios, tá? O tomador de decisão é um cara racional ou ele é um cara intuitivo? Ele toma decisão baseada na intuição, ele pensa 30 segundos e toma decisão, ou ele gosta de avaliar dados, fazer pesquisa sobre o que aconteceu no passado. Essas informações que a gente tem são precisas, são mensuráveis, tá? Você tem tempo para tomar decisão, você está premido, você está espremido ali, não, você tem que tomar decisão agora, não dá para esperar até a semana que vem, tá? Essa decisão, ela implica você consumir recursos da organização, tá? Os objetivos para você resolver aquele problema são claros, são conhecidos, tá? O problema está bem definido, bem diagnosticado, tá? Então, nada contra tomarmos decisões com base na intuição, mas a priori o ser humano ele adota um modelo de solução baseado na racionalidade. Nós queremos analisar os prós e os contras, avaliar as consequências de cada alternativa para poder tomar a decisão, tá? Toda decisão ela tem em si, né, aquilo que nós chamamos de incerteza, risco e até a certeza, que raramente acontece, né? O que é a incerteza? Eu quero resolver um problema, tenho que tomar uma decisão de alguma coisa que vai acontecer na minha vida lá em 2019, mas eu não tenho elementos consistentes para saber como é que vai estar o Brasil, como é que vai estar o mundo, como é que vai estar a minha vida em 2019. Então, se eu não tenho informação, eu estou diante de um quadro de incerteza. Bom, se eu tenho informação e eu posso atribuir uma probabilidade que as coisas aconteçam, então eu estou diante de uma situação de risco, tá? Então, sempre que eu tenho uma incerteza, mas eu tenho algumas dúvidas com relação ao futuro, mas eu consigo atribuir a alguns eventos a probabilidade que eles aconteçam, eu tenho então uma situação que nós chamamos de risco. E também existe a situação de certeza, aquilo que você olha para o futuro, não, isso aqui já está consolidado,
né? Por exemplo, depois da eleição agora, do segundo turno, dia 28, a gente já vai poder dizer com certeza quem vai ser o governador do Rio de Janeiro, quem vai ser o presidente da República. E aí as decisões que você tem que tomar na tua empresa vão ser em função dessas pessoas que já estarão definidas. Então isso aí virou uma certeza para você, tá? Existem limitações à tomada de decisão? Sim, existem limitações da própria pessoa, do tomador que está tomando a informação, e existem limitações do contexto, contexto de dentro da empresa, contexto de fora da empresa, contexto de restrição de tempo, de custo, contexto da cultura organizacional. Tudo isso tem que ser pesado na hora de você tomar uma decisão, tá? O processo de tomada de decisão, de uma maneira geral, ele tem essas 5 etapas aí. Tá? Primeiro, identificar o problema, fazer um bom diagnóstico daquela situação, saber que tipo de inconvenientes aquele problema está trazendo para a minha organização, quais as implicações, por que eu tenho que enfrentar esse problema, enfrentar agora. Tá? Tenho que fazer um processo que a gente chama de brainstorming para descobrir possíveis alternativas de solução daquele problema. Com base nessas alternativas, eu escolho a melhor solução, tá? E é claro, se eu escolhi uma solução, eu tenho que ir lá implementar, né? Aí eu botei ali do ladinho direito, esse aí não estava ainda no material para vocês, tá? Um resuminho do milanês com as 7 etapas do processo decisório. Percepção da situação, análise e definição do problema, procura de alternativas de solução, avaliação e comparação de soluções alternativas, daí é que vem o brainstorming, né? Escolha de uma alternativa, comunicar a decisão e implantar a alternativa que você escolheu. Basicamente isso. Aí vem aí a primeira pergunta, né? Questão da FGV. São técnicas de apoio à decisão programada, à exceção de uma. Ele dá uma lista aí de 5 possíveis técnicas de apoio à decisão programada. Tem uma que não é. Aí lembrando, né, pessoal, o que é uma decisão programada? São aquelas decisões que são tomadas para problemas repetitivos, tá? Posso usar modelos matemáticos? Posso. Posso usar planilhas de controle de qualidade, que seja. Posso usar o orçamento da empresa para tomar decisões? Posso. Posso usar modelos de pesquisa operacional? Posso. Qual é dessas alternativas aí a única que realmente não casa com as decisões programadas? Ou seja, eu já conheço, quando acontece aquele problema, eu já sei como é que eu tenho que ir lá e resolver. Ele fala na letra B aí, ó, sistemas de apoio à decisão corporativa. Imagina que a empresa tem lá um sistema de contabilidade, um sistema de contabilidade gerencial, um sistema de apuração de lucratividade, enfim, qualquer sistema de apoio à tomada de decisão. Cara, isso aí é uma coisa hiper complexa, reúne várias informações muito complexas para tomada de decisão. E problemas que são repetitivos, eles requerem apenas decisão programada. Eu já conheço o que aconteceu, eu vou lá e tomo a decisão. Esses sistemas são usados para você alimentar o quê? Decisão não programada. Portanto, como ele quer uma que não é para decisão programada, é a letra B, sistemas de apoio à decisão corporativa. Tá? Isso aí são os pacotes, né, da própria gestão, uma empresa. Imagina uma empresa que tem um sistema SAP, né? Você tem ali uma cacetada de bancos de dados para você tomar decisão, mas aquilo ali com certeza não é para você resolver problema repetitivo que tem dentro da empresa, né? Bom, o contínuo de Likert indica para nós que existem 4 sistemas de tomada de decisão, tá? E esses sistemas variam na gradação da autoridade do líder que está tomando a decisão. Tá? Então, o sistema número 1 é chamado de autoritário coercitivo, é aquele sistema em que as decisões são tomadas, são impostas pelo gestor. Tá? Esse sistema ele tem pouca ou nenhuma comunicação dentro da equipe, as pessoas não têm autonomia para tomar decisão, é o gestor que tem que ir lá e tomar a decisão.
E aí eu coloquei uma notinha aí para você se lembrar do estilo de liderança autocrático. Um gerente autocrático, provavelmente ele vai adotar um sistema de decisão autoritário coercitivo. Ele toma as decisões e acabou. O sistema 2 é o sistema autoritário benevolente. É quando esse líder, esse gerente, ele já começa a compartilhar algumas informações, tá? Ele motiva as pessoas através das recompensas, tá? Para poderem participar do processo de decisão. As comunicações já começam a acontecer de uma forma melhor dentro do grupo, você já percebe algum espírito de equipe, tá? E aí eu coloquei aí para você se lembrar, né, do estilo de liderança democrático, aquele cara que já começa a partilhar um pouco mais as decisões com a sua equipe. O sistema 3 é o chamado sistema consultivo. O líder, a equipe já demonstra alguma confiança no líder, já tem um maior envolvimento, existe comunicação lateral forte e vertical, ou seja, as pessoas se comunicam entre elas e elas se comunicam com o líder. Então, nessa equipe, as decisões se tornam um pouco mais fáceis, tá? Esse é o sistema consultivo. E esse sistema de decisão, ele evolui até chegar no sistema participativo, onde todo mundo tem total confiança no líder, tá? As pessoas são motivadas por recompensas, os objetivos são tomados por consenso, as pessoas já estão engajadas, já estão comprometidas com o processo de tomada de decisão, existe muita comunicação e um forte trabalho em equipe. A gente poderia dizer que é uma equipe que trabalha aí num processo de tomada de decisão, de uma liderança dentro de uma liderança democrática, já quase caminhando para uma liderança liberal, tá bom? Fiquem atentos que a banca pode misturar os dois conceitos, né? Tá bom? Aí vem a pergunta, né? Número 2. Entre as afirmativas sobre o processo decisório, julgue. 2A. Em um sistema autoritário benevolente, o processo de decisão é altamente descentralizado. Tá certo isso, pessoal? Não. Se você voltar ali atrás, você vai ver que no sistema autoritário benevolente, tá? O que acontece? Essas decisões, elas já são compartilhadas, tá? Isso aí, na verdade, que ele está falando, a decisão altamente descentralizada só acontece no modelo 4, que é o modelo participativo, quando você já tem lá uma equipe de alta performance. Então, a 2A está errada. A 2B diz assim: em qualquer sistema de gestão, o processo decisório é controlado por políticas e diretrizes. Opa, peraí, pessoal. Sistema de gestão, processo decisório controlado por políticas e diretrizes? Não, você estabelece lá, né? Você delega a autoridade e a pessoa vai tomar as decisões. Agora, não é um sistema engessado. Sistema de tomada de decisão não é um sistema engessado, tá bom? Então essa 2B aí está errada. A 2C diz: em um sistema participativo, o processo de tomada de decisão envolve decisões tomadas sempre no nível operacional. Esse sempre aí complicou, né, pessoal? Lembrando aqui, olha, sistema participativo, cadê? Tá ali, ó, é o sistema 4. É aquele sistema mais democrático possível, já quase tendendo ao liberal. Mas isso quer dizer que nesse sistema a decisão é tomada sempre no nível operacional? Pessoal, não é só no nível operacional. Ela é tomada em todos os níveis. Pode ser no nível estratégico, no nível tático ou no nível operacional. Portanto, a 2C também está errada. A 2D. Em um sistema consultivo, o processo de decisão é participativo consultivo, tá certo? E a decisão final acontece em qualquer nível hierárquico? Não, pessoal. No sistema consultivo, a decisão ainda ocorre no nível dos gestores, tá? É aquele segundo nível, ok? Então, a letra 2D também está errada. E a letra 2 em um sistema autoritário coercitivo, é aquele primeiro lá do chefe mandão, né? O processo de decisão é altamente centralizado, sobrecarregando o nível institucional, o corpo gerencial. Sim, é isso mesmo,
tá? Se só o gerente toma decisão, é claro que ele fica sobrecarregado, tá certo? Número 3. As decisões programadas, nota que eu sublinhei ali, né? São tomadas em condições em que os dados são repetitivos, o ambiente é estático e existe um alto grau de certeza, logo baseadas em julgamentos pessoais. Não, pessoal, lembra, a tomada de decisão é sempre racional. Então, eu tenho julgamentos técnicos racionais, não é nada de julgamento pessoal. Isso aí está errado, tá? 3. A segunda sentença. As decisões não programadas constituem novidades e tendem a ser tomadas dentro de regras altamente testadas e rígidas. Caramba, errado. Pessoal, decisões não programadas são aquelas inovadoras, são novidades que surgiram, você está enfrentando um problema pela primeira vez. Então, são decisões